E aí? Boa noite, Dé! Tá tudo bem aí? Me sinalize no YouTube se tá tudo ok. Aí não deu, ainda como é que fala? No Facebook ainda não tá não, meu amigo. Você consegue olhar pelo seu celular? Deixa eu ver. Oi, gente! Ô, Dé, me dá um oi se tá tudo bem aí no YouTube. Se vocês estão me ouvindo bem. Boa noite, Dani! Deixa eu ver se eu me acho aqui no YouTube para ver se tá tudo ok também. Tá ok. Tá tudo ok? Tá aparecendo sim. Ah, que legal. Tamo junto. Aí. Aí, deixa eu baixar aqui, senão vai dar um eco. Aí. Gente, boa noite. Vamos esperar um pouquinho. Estamos aqui, eu e meu amigo. Ixi! Minha luz está acendendo sozinha. Acho que alguma atividade paranormal aqui, Alfredo. Olha lá. Tá bem assim a luz? Tá bom. Tá bom? Ai, gente, obrigada, Dé. Ó, só estamos corajosos hoje aqui nessa live, hein? Que a gente falar de morte, a galera, ó, faz o sinal da cruz e sai correndo. Não é verdade? Fala, que papo, Samanta. Vamos falar de outra coisa, vamos falar de vida, vamos falar de qualquer outra coisa. Mas nós estamos aqui justamente hoje, justamente pelo momento que todos nós estamos passando, onde nós estamos vendo, por mais que as pessoas não queiram falar de morte, é o que a gente mais está vendo, mais está presenciando. Então, gente, o intuito dessa live, estou aqui com o meu grande amigo Alfredo, e o intuito dessa live realmente não é a gente falar de religião de forma alguma, porém, esse documentário, eu acredito que todo mundo deveria assistir, de verdade, porque ele tira a gente literalmente da caixinha, manda a gente lá para a Lua, e é um documentário que faz você deitar na sua cama e ficar pensando, sabe? Pelo menos eu, né? A gente sempre tem que assistir coisas que nos acrescentam. E eu posso dizer para vocês, esse documentário ele acrescentou muito para mim. E espero que para vocês também. Quem não assistiu ainda, a gente vai falar um pouquinho dele. Então assistam, porque vale a pena, viu? Cris, Mônica. E aí, meu amigo Alfredo? E aí, boa noite para todo mundo. E aí, Samanta? Foi meio corrido hoje, 8 horas, né? Foi um pouquinho, mas tá tudo bem, estamos aqui. Tá tudo bem. Eu gosto das 9 horas. 9 horas é um horário bom. Já jantamos, tudo, né? Dani, o documentário ele chama Vida Após a Morte. É um documentário que está no Netflix. Vale a pena. A gente vai falar bastante dele. Aliás, a gente vai falar sobre ele, tá? Vamos tecer vários comentários. Já tá na tela aí, ó. Isso, olha lá, ó. E é um documentário, assim, que, nossa, excepcional. Para mim, acrescentou demais. Vale a pena, tá, Ana? Assiste sim. Oi, Ruth, tudo bem? Meu amigo, fala um pouquinho mais, assim, da nossa intenção hoje. Perfeito. Bom, primeiramente, eu quero agradecer aí a presença de todo mundo aqui, né? Para nós falarmos desse assunto, que ainda é um tabu, né? É um tabu para o mundo ocidental, né? Eu diria que é um assunto que agora que realmente está começando a aparecer em novelas, em seriados e tudo mais. O pessoal ele está realmente se interessando nesse assunto. E é um seriado que ele é americano, né? Mas o que eu gostei bastante é que ele não tem cunho religioso. Na parte espiritual, isso, na parte religiosa, desculpa, na parte religiosa. Ele fala muito de espiritualidade, fala muito de experiências, né, de quase morte, fala de mediunidade, fala de reencarnação, dos sinais dos mortos. Então, assim, tem muitas coisas interessantes nesse seriado, por isso que nós escolhemos ele para comentar hoje aqui com vocês. Tem pontos muito interessantes e tem pontos que talvez faltou um pouco mais a produtora
entrar mais no assunto, ou de repente achar exemplos melhores do que foi demonstrado no seriado. Mas isso não deixa o seriado menor, muito pelo contrário, é excelente, eu recomendo muito que assistam, né? E nós vamos procurar aqui discutir um pouco de cada um dos episódios. São 6 episódios, que nós vamos sintetizar em 5, porque um desses episódios são da questão dos médiuns, em 2 partes, né? E nós vamos abraçar eles num só, tá bom? Na realidade, antes da gente começar, já que a gente está falando de morte, eu tomei conhecimento agora à tarde, né, do pai de um grande amigo de infância, né, o senhor Gilberto, pai do meu amigo Gastão. Então, eu gostaria de dizer para o meu amigo que, nesse momento, eu gostaria apenas de dar um grande abraço nele, um abraço bem apertado, porque, assim, nessas horas, a gente sabe que as palavras não adiantam muito, não é verdade? Muitas vezes você está falando, a pessoa nem está escutando, porque é um desespero, é uma dor tão grande que eu acho que um abraço bem apertado é o melhor remédio nessa hora, né? Porém, infelizmente, ainda dentro dessa pandemia, nem isso a gente está conseguindo, né, meu amigo? Então, para o meu amigo Gastão, fica o meu abraço bem apertado, meu amigo. Muita força para vocês, viu? Muita força. A gente vai conversar em outra hora, um momento mais oportuno, e que você tiver com a cabeça mais tranquila, tá bom? Um grande beijo. E que o senhor Gilberto descanse em paz. Missão cumprida, senhor Gilberto. Vamos lá, meu amigo? Gente, assim, existem coisas, olha só, que a ciência não pode testar. É o que a gente define pode tirar, na verdade, Alfredo, desse documentário. Mas isso não quer dizer que essas coisas não existam. Então, a gente tem que ter um outro olhar, né, meu amigo? Um olhar assim, e se, porque se a gente assistisse o documentário, cruzar o braço, ah, meu Deus, só faltava. Esquece, meu amigo, nem assiste. Saia da sua caixinha, senta lá na pontinha da lua, leva lá seu monitor e fica lá, falando, não enche o meu saco. Eu quero ficar aqui quietinho assistindo, né, e refletindo. Não é, meu amigo? E a intenção realmente também não é a gente falar de religião, apesar que as pessoas sabem, quem me segue sabe, né? Quem segue o Alfredo também sabe, que a gente acredita na imortalidade, né, da alma, porém não é o intuito a gente ficar falando, né, da nossa crença. Na verdade, colocar vocês a refletirem em cima do filme. Uma coisa também que eu queria pedir para vocês, para a gente, se vocês quiserem os comentários, para que a gente possa pescar alguma pergunta, que é a nossa intenção também, que vocês venham para o YouTube, porque a gente não vai conseguir. No Facebook acho que dá também. Tem que dar também? Bom, se der, tudo bem. Lá no Facebook, no Facebook dá, tá tudo tranquilo. E as pessoas, a maioria das pessoas, voltando a falar um pouquinho, elas não pensam na morte. Todos nós. Arrepia só de falar. Por isso que eu até brinquei que muitas pessoas devem ter fugido feio hoje. Falar de morte, nada, né? Ó, sai fora que dá azar. Mas, assim, as pessoas param para pensar quando elas são forçadas a isso. E um dia todos nós seremos forçados a isso. Tem alguém aqui que acredita que não vai morrer, que vai ficar nesse corpício aqui, ad eterno? Se tiver, pode levantar a mão. Eu acho que todo mundo concorda que isso não vai acontecer com ninguém. Né? Não vai. E não é que a gente está desejando mal para vocês, de forma alguma. Mas eu acredito que o papo morte, ele fica tão guardado, que as pessoas não gostam nem de olhar, nem de imaginar. Eu lembro que, assim, quando minha filha foi embora, e só até, acredito que vocês sabem também, Alfredo também perdeu, em aspas, uma filhinha. Então, quando minha filha foi embora, eu tenho um amigo que ele falou assim, eu tentei fazer o exercício de me colocar no seu lugar, eu não consigo. Ele falou, eu fiquei com falta de ar, eu fiquei apavorada, eu não consigo nem imaginar. Enfim, estar no seu lugar. Então, a morte realmente assusta, não é? Vamos desmistificar um pouquinho, vamos bater um papo sobre o filme? Sim, eu queria falar um pouquinho também sobre a estrutura do seriado, e aí a gente já começa a abordar os temas, né? Vamos procurar não dar tantos spoilers, tá? Em alguns momentos nós vamos comentar passagens, mas nós vamos procurar deixar surpresas para quem for realmente assistir o seriado,
mesmo que a gente destaque determinados pontos, tá bom? E outra coisa importante também, desculpa, meu amigo, a gente também não está aqui, nós não estamos aqui também como professores, não é verdade, meu amigo? O sabe tudo, não, de forma alguma, viu? Se a gente souber, né, esclarecer alguma coisa dentro do nosso pequeno conhecimento, nós vamos tentar fazer, porém nós vamos refletir juntos, tá bom? Sobre todos os aspectos do filme. Tá? É isso mesmo, é isso Desculpa, mesmo. Alfredo, cortei. Vai ser uma briga boa aqui. Eu falo muito, ele também levanta a mão quando quer falar. É verdade. Mas vamos lá, olha. Eu vou colocar aqui na tela para vocês verem um pouco da estrutura desse seriado, né? Ele começa, vamos dizer assim, no auge, falando de experiências relacionadas a ressuscitados, ou seja, pessoas que passaram por experiências de quase morte. Aí, na sequência, vem a parte dos médiuns, os sinais dos mortos, que, para mim, foi o ponto que assim mais me encantou no seriado. Eu gostei bastante. Tem a questão também do vendo gente morta, né, que seriam pessoas especializadas em ir atrás de relatos mais fortes quanto à manifestação espiritual, mas de uma forma mais física. E aí, por fim, também um outro ponto alto, apesar de ter alguns defeitos, o último que é a reencarnação, tá bom? Nós vamos falar de todos esses tópicos com vocês, e a gente vai começar com o primeiro para falar da experiência de quase morte, e aí a gente vai abordando para cada um, tá bom? O filme começou, Alfredo, contando a história de uma médica. Sim. Essa médica, ela foi participar de uma canoagem, gente, num rio, e aí o bicho pegou lá, deu errado alguma coisa, e ela imaginou, falou, tô perdida, não é verdade? E realmente deu errado, ela ficou presa, se machucou e ficou submersa, quebrou todos os ossos, literalmente morreu. Literalmente morreu. Para vocês terem uma ideia, ele já tinha até desistido do resgate dela. Porém, ela conseguiu, do nada, ela conseguiu se desprender, ela contando, né? Ela se desprendeu do corpo dela e ela conseguia ver o corpo dela lá no rio. Não é verdade, meu amigo? E ela foi recepcionada. Ela falou que ela esteve num lugar lindo, recepcionada por pessoas, parentes dela, inclusive, que já tinham morrido. E ela sentia uma energia muito grande, ela via cores, e ao mesmo tempo ela conseguia ver o resgate dela lá embaixo. Então ela ficou, literalmente, ela ficou morta, sem respirar durante 30 minutos. Isso é impossível. Humanamente dizendo, né, meu amigo? É impossível. Então, quebrou ossos do corpo, e ela conta, ela relata, né, de uma forma assim que isso que aconteceu com ela mudou literalmente a vida dela. E tem um ponto importante também, que assim, o relato, né, de alguém que esteja aqui, que teve do outro lado da vida, né, ou seja, nas portas da desencarnação, é um relato muito poderoso. E é um relato que muda muito a pessoa que experimenta isso, né? Tem até um relato de um cara que ele faz as pazes até com o pai, né, que já está desencarnado, inclusive, né? Ele encontra o pai, né, no outro lado, faz as pazes e retorna. E isso mudou completamente a vida dele. Então, assim, isso realmente nos coloca a pensar, né? Se nós estivéssemos num momento de muito perigo, em que a gente estivesse, no momento em realmente que nós tivéssemos que sair desse mundo e pudéssemos voltar, o que mudaria isso para nós? Né? É verdade. O que faria mudar a nossa vida, ou até fazer as pazes com aqueles que estão à nossa volta, ou ser melhor até no relacionamento das pessoas à nossa volta, né? Então, tudo isso é um ponto que coloca para refletir, né? E eu gostei muito, eu acho que esse primeiro episódio ele é bastante interessante, mas o final é surpreendente. Esse final, eu não quero falar para não estragar, mas só vou dizer uma pequena frase. A beleza nasce de tudo. De tudo, é verdade. Ela relata, assim, realmente que ela se viu, ela foi recepcionada, né, por espíritos, por pessoas que ela já conhecia, ela sentia que ela já conhecia, e ela não queria voltar.
Ela sentia uma familiaridade com aquelas pessoas que tinham acolhido ela, né, que estavam acolhendo ela, com o lugar que ela estava, a ponto dela não querer voltar. Então ela relata assim que ela não queria voltar, mas falavam para ela, é preciso voltar. E assim, ela poderia com meia hora, gente, sem respirar, embaixo d'água, os danos cerebrais eram certos, não é verdade? Então, assim, algumas pessoas podem chamar isso de milagre, talvez, né? Eu acho que realmente não era a hora dela. Ela tinha que realmente passar por essa experiência. E ela disse que ela, como estudante de medicina, ela tinha uma visão da vida. E depois que tudo aconteceu, a visão foi outra. Ela demorou muito tempo, meses, para se reabilitar de novo, para voltar a respirar, para voltar a falar. Ela, na verdade, renasceu, né, meu amigo? Sim, sim, ela renasceu. E assim, e de fato, né, que pessoa que não mudaria nesse sentido, né? E ainda experimentando dessa forma. Então, esse primeiro episódio, ele reforça bastante isso, é bastante interessante. Ele começa praticamente no auge, né? Porque realmente é um ponto que causa muito interesse e vale muito a pena ver esse primeiro episódio. E aí, tem vários relatos, gente, depois, viu? De experiência sim. quase morte. Você não quer já contar outra parte dela, Fred? Você não vai falar agora? E fora tudo isso que ela passou, né? A partir não do conta filho. não. Não Não vou conta contar? Você não. vai guardar? Então tá bom. Não, deixa o pessoal Tá bom. descobrir. Vale a pena, vale a pena, tá? E eu queria, assim, para a gente encerrar esse ponto, né, da experiência quase morte, abrir um pouco as perguntas, eu queria falar aqui, ó, da Mônica. Ela coloca aqui, né? Após a morte, os vínculos entre familiares e cônjuges ainda existem? É sem dúvida que sim. Inclusive, bastante comentado isso também, né? No EQM, né? No Experiência Quase Morte, mostrando que as pessoas que desencarnam normalmente eles são recebidos sim por familiares muito queridos ou até por amigos, né? Que vão estar recebendo essa pessoa do outro lado. E muitas vezes, quando essa pessoa volta, eles falam: ó, quando você morrer de fato, eu vou vir aqui te receber. Então é muito interessante. Ô, gente, assim, e aí tem uma discussão toda, né? Porque aí vem os céticos, vem a ciência, dizendo que isso é impossível, né? Que a pessoa, por causa de medicamentos, ela teve uma alucinação, né? E assim, existem pesquisas sobre isso, pesquisadores, institutos sobre isso, e muita coincidência ou não, no relato de todas essas pessoas que tiveram experiência quase morte. É uma coisa incrível. E já foi comprovado que se realmente a falta do oxigênio trouxesse essa alucinação para a pessoa, na verdade, assim, desculpa, foi comprovado que assim, quando falta oxigênio no corpo de uma pessoa, a pessoa fica extremamente agitada, desesperada, é diferente do que as pessoas que tiveram essa experiência quase morte. Então já foi meio que descartada essa hipótese, sabe? Medicamentos, já fizeram vários testes que assim, que as pessoas que nem tomaram medicamentos tiveram experiências assim também. Relatos incríveis, né, Alfredo? Teve um relato de uma moça que ela sofreu um acidente, enfim, estava lá no meio de uma cirurgia, ela estava com os olhos fechados com fita, estava com um tampão no ouvido, e ela, quando voltou, ela descreveu tudo, toda a cirurgia dela, aonde que estava o enfermeiro, que instrumento que eles usaram. Então, assim, são relatos que deixam a medicina intrigada, porque era impossível ela, daquela forma, com o cérebro parado, conseguir descrever. Tanto que eles perderam lá o instrumento, não é? E no final das contas, ela desvendou onde estava. Ela falou para ele, está dentro da gavetinha lá, tal, não é? Então, assim, eu acho meio que incrível isso, sabe? Foi realmente um relato que me marcou, viu, meu amigo? Também. Tem muitas coisas interessantes nessa história.
Vamos passar para o item 2, a parte dos Vamos, médiums? vamos. Que esse é interessante, né? Porque nós temos tantos exemplos de médiums aqui no Brasil, né? A começar do Chico Sim. Xavier, né? Uhum. Então, foi um ponto que me espantou bastante, né? No sentido de entender qual que é a ótica que eles têm em relação à mediunidade, né? Falou de psicografia, falou de recebimento de espíritos, falou de até de incorporação de matéria etérea, né? Chamada de ectoplasma, né? Senti um pouco de falta de não falar de Allan Kardec, porque afinal ele fez a documentação das mesas girantes, né? Eles comentam brevemente sobre isso, falando da França, né? Dizendo que muitos estudos começaram ali, né? Então, esses são pontos assim que eu achei bastante interessante, tanto que eles desmembram em duas histórias, né? O Médiuns parte 1 e parte 2. E Gente, só para vocês entenderem um pouquinho, esses médiums, vamos falar um pouquinho, né, Alfredo? Porque não é todo mundo que sabe, né? Esses médiums são como telefones, vamos dizer assim. Porque, assim, o que se discute? Se a consciência, ela é comandada pelo cérebro, certo? Como que essa consciência, que nessa história dessa moça que eu falei que ela estava morta, né? Como que a consciência consegue continuar ativa sem o cérebro? Então, vem aí uma grande questão, né? Então, assim, esses médiums, eles são, na realidade, um telefone, né? Que conseguem conversar, vamos dizer, escutar essas consciências. É isso que o filme relata, né? Então, assim, tem médiums de cura, tem médiums auditivos, tem médiums de psicografia que conseguem, né, trazer a mensagem através da escrita. Então, são vários tipos de médiums, né? E tem também os falsos médiums. Então, tem de tudo, né, meu amigo? sim. O ponto, para mim, que mais me chamou a atenção, que eu fiquei realmente muito interessado em ver, é a questão do ectoplasma, né? Que, assim, de verdade é algo que é muito abstrato para mim, né? Porque até inclusive falam que a geração do ectoplasma é tão tênue que o ambiente não pode ter nenhuma luz, não pode ter nenhum objeto gravando, ele tem que ser uma seção isolada, porque senão o ectoplasma ele prejudica o médium, ele machuca o médium, inclusive, né? Então esse foi um ponto que me espantou. Mas eles mostraram até alguns materiais que foram mergulhados numa substância, né, para poder capturar o ectoplasma como se fosse uma espécie de escultura, né? Achei bastante interessante e valeu realmente ver. E o que eu acho, de verdade, é que nós temos imensos exemplos aqui no próprio Brasil sobre mediunidade, né? O próprio Chico Xavier, como eu comentei, né? Acho que é um indiscutível maior médium que nós já tivemos. Tem outros também, né? Mas esse foi um ponto que realmente me chamou a atenção e eu achei bastante interessante, muito mais no sentido para aprender do que realmente no sentido de emocionar, sabe? De verdade. O primeiro capítulo eu fiquei mais emocionado. Gente, e os médiums, quem tem esse dom é desde pequenininho, entendeu? Então, assim, as crianças, elas, enfim, começam a relatar coisas para as mães, que às vezes, muitas vezes, crianças jovens, enfim, que as pessoas são tratadas muitas vezes como esquizofrênicos, são internadas, muitas vezes são forçadas a tomar medicamentos por falta de conhecimento. Porque, assim, a maioria desses médiums, eles começam a ver espíritos desde criança e eles nem sabem que são espíritos. Tem até um relato no filme, né, Alfredo, que o cara falava assim, olha, eu só conseguia saber que não era humano, que era espírito, falou, porque eu comecei a distinguir que quando ele falava comigo, ele não mexia a boca. Era, né, por pensamento. E aí eu comecei a distinguir que tinha alguma coisa diferente, mas até aí sofria muito, sofre calado, né? Não consegue falar para a família, ninguém acredita. Então é uma situação muito difícil para quem tem esse dom. Eu acho que as pessoas têm que abrir um pouquinho mais a mente, né, meu amigo?
Sim, e essa passagem até me lembrou o filme do Divaldo Franco, né? Uhum. Ele sofreu bastante com isso também. O próprio Chico Xavier, né? Que teve até a madrasta dele da época, ela, quer dizer, a tia dele, né? Prejudicava ele até fisicamente para ele não falar nada e tudo mais. Então, É legal assim, o filme do, como que chama do Divaldo? do Divaldo Franco mesmo. Divaldo, ele relata isso. Ele tinha um amigo índio, não é? Sim, quando ele era Um pequeno e amiguinho tudo mais. índio, Gente, aí É, vocês ficam pensando, né? Para quem não acredita, sei lá, uma pessoa vai ficar inventando, uma criança vai ficar inventando uma coisa dessa? Não é tem verdade? outra, né? Uma coisa que eu costumo dizer, não existe o bem falso, né? Se o bem é falso, ele não é bom, né? E tem tantos exemplos de mediunidade boa que se coloca, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil, né? Não sei se vocês já assistiram, tem um seriado que passa na TLC, Chamar Médium, né? É uma moça chamada Teresa Caputo, e ela faz leituras espirituais das pessoas. É impressionante, o dom que ela tem é incrível. E os médios são de vários tipos, de várias, entre aspas, potências, né? Eles podem receber firmemente aquilo que está vindo, ou receber em parte, ou psicografar, e infelizmente pode até intervir, né? Pode acontecer. Mas o importante, é claro, assim, que de Deus nada escapa, né? E jamais uma mensagem dessa, ela pode prejudicar alguém, muito pelo contrário, ela tem que ver como um sentido de, vamos dizer assim, acalmar o desespero, apesar da dor, Vocês né? sabem que tem uma parte do filme, Alfredo, que eu fiquei muito impressionada. Uma mãe, a filha dela morreu de drogas, usava usuária de drogas, enfim, e a mãe se culpou muito, porque ela achou que ela podia ainda fazer pela filha dela. Será que ela podia ter Sim, feito mais, enfim? E a mãe entrou numa depressão profunda, né? Então morreu estando viva, né? sim. Então ela teve um contato com essa médium, né? Que nunca tinha visto, não sabia de nada da história dela. E foi muito incrível esse contato, que a médium olhou para ela, explicou como que era, né? E falou: olha, essas consciências, esses espíritos vão me trazendo informações e eu vou te passando. E aí chegou um momento que ela falou assim: tá chamando de mãe. Você tem alguma filha, perdeu alguma filha? Então a mulher já desabou aí, né? E aí ela falou assim: ela tá me falando que você trouxe alguma coisa que tá no seu bolso, alguma coisa enfim, que tem a ver com ela. A mulher ficou, balançou a cabeça e falou assim: trouxe. Era uma correntinha, gente, que ela tinha registrado a impressão digital da filha nessa correntinha. E aí a médium falou para ela tá me falando aqui que é para você colocar o dedo. Então ela colocou o dedo nessa plaquinha, né, na impressão digital. E ela falou: ela pedindo para te dizer que essa é a distância entre vocês. Para você nunca esquecer disso, que vocês estão muito próximos. Eu achei assim lindo. Para vocês terem uma ideia, a mulher volta assim, melhorou. A mulher simplesmente reviveu. Então, assim, Uhum. né, meu amigo? Aí me fala: a médium estava mentindo, sei lá, bebi daí. Se fosse, né? A É mulher reviveu. verdade. Mas eu Achei queria muito aproveitar interessante. até esse gancho para a gente já linkar com um outro assunto, que para mim foi Sinais. o auge, né, do seriado, para mim, pelo menos, né, que é exatamente o recado dos mortos, que seriam os sinais, né, que nós podemos receber diretamente das pessoas que se foram, né. Esse sim, para mim, junto com a da reencarnação e do EQM, foram os que mais me impressionaram e me emocionaram também, né? Ele já começa no auge, inclusive com a história dessas duas irmãs com um passarinho no ombro, né? Que é o símbolo da mãe delas. É muito interessante esse relato e realmente faz muita diferença, né? Você vê o quanto que esses sinais nos habitam o tempo inteiro, né? Alfredo, mas eu não vou deixar de contar, me desculpa. Porque Não quem pode tá aqui falar. provavelmente viu o filme. O Alfredo, eu tô percebendo assim que ele tá querendo deixar um mistério. Eu já vou contar tudo. Eu vou contar o final do filme e vocês. Eu avisei. Eu avisei que a live ia ser do filme, meu amigo. Gente, essa história do passarinho é muito incrível. Porque elas são duas irmãs, elas visitavam a mãe sempre, uma mãe bem senhorinha.
E aí ela falou, como que era o nome do passarinho, Alfredo? Não sei se Calma era aí que eu anotei paisão, aqui. eu não Eu lembro. esqueci. Enfim, e aí eles comentaram assim com a mãe, né? Mãe, cardeal chamava, eu anotei aqui. Cardeal. Essas duas irmãs iam visitar a mãe e falar: mãe, quando a senhora for embora, mande um cardeal pra gente pra dizer que a senhora tá bem. A mãe dela tinha 97 anos. Cardeal, esse passarinho aí vermelhinho, ó, né? E aí, um dia depois do velório, alguma coisa bateu na janela da casa das irmãs, né? E vocês acreditam que era um cardeal? Gente, é emocionante vocês verem essa parte do filme. O cardeal ficou no ombro de uma das irmãs e ela jogava ele assim para ele voar, ele voltava para ela. É uma parte assim muito, muito, muito emocionante dos sinais. Vale a pena, né? A Lívia está agradecendo aqui os spoilers, inclusive, viu? Ai, que legal! Oi, Li! Sua linda! Meu amigo, vamos continuar falando dos sinais, vai. Você acredita nos sinais? Você acha que a Lana já te mandou algum sinal? Eu sei que mandou. Quando nós fizemos a nossa primeira live em setembro do ano passado. Gente, a nossa live tá no canal, viu? Foi a primeira live do Superação. Tá aí no canal. Do Superação. Luna e Lana. E foi muito legal, porque assim que terminou a live, eu e minha esposa, nós fomos para o nosso quarto, né? E no nosso banheiro apareceu uma joaninha, né? Que é o símbolo da minha filha. E na hora eu percebi, né? Que era ela mandando algum recado. Eu fiquei maravilhado, tirei foto. Coloquei, inclusive, lá no meu Instagram, né? Do Pai de Estrelinha. Essa foto no momento que aconteceu, né? E percebi, claro, que foi ela que mandou. Mas eu acho que, assim, os sinais, como fala no Netflix, né? Nesse documentário, qualquer um pode receber. Você não precisa ser médium, você não precisa ser nada, só precisa estar com a mente aberta, né? E essa forma de comunicação, né? Ela pode ser uma música que do nada você escuta, ela pode ser uma passagem, um texto que você está lendo, ela pode ter tanta orientação vindo de alguém que você ama, que seja do outro lado, que é algo assim extraordinário. E E eu eu tenho acredito certeza muito. que a pessoa vai sentir dentro do coração que é verdade, porque acho que as pessoas ficam com medo de sentir bobo, né? Sim, sim. Tantas borboletas no mundo, tem uma parte do filme que tem isso, né? Tantas borboletas do mundo, vai vir uma bem aqui, eu vou achar que é meu, né? Meu parente falecido. Exatamente. Eu acho que assim, você tem que ter olhos para ver, né? Se você consegue perceber, e é engraçado que isso fala o coração, né? Quando eu vi a Joaninha no meu banheiro aqui, isso para mim foi imediatamente eu já percebi. A Joaninha conta para eles assim direitinho, viu? O enxoval todo da Lana era de Joana, não é isso, meu amigo? Sim, tudo de Tudo. Joaninha. Ele me mandou foto assim, depois ele tava extasiado. Sim. Todo enxovalzinho da Lana, tudo de Joaninha. Ele falou: Meu Deus, essa Joaninha dentro do banheiro bem agora, né, Alfredo? O Alfredo tava muito emocionado, eu me recordo muito, meu amigo. Sim, isso foi realmente um ponto muito interessante e emocionante, claro. Mas teve vários outros. Olha, eu tive tantas experiências de sinais que vieram depois do passamento da minha filha, que olha, que se eu começar a falar aqui, nós só vamos falar Tem que disso fazer agora. outra live. Tem que fazer uma live só disso. Sabe o que eu sinto? Vou contar para vocês. Geralmente, quando eu tô lavando louça, isso acontece muito aqui em casa, né? Eu sempre falo. E aí você se pega pensando na vida, em várias coisas, tal. E eu sinto, meu amigo, aqui do meu ladinho direito, sabe quando alguém tá passando a mão assim, mas bem de leve, que você sente o cabelo mexer? Eu já senti várias vezes isso. Várias. E é uma coisa que na hora eu já faço uma oração, já agradeço. E uma vez eu olhei na internet, na hora, eu parei de lavar louça e olhei na internet se isso significava alguma coisa. E aí tinha uma explicação, falou que a gente está mexendo com água. Água é vida, né? A água, ela ajuda a gente sei lá, atrair isso, né? Essa energia. Então, assim, eu tive certeza que era minha filha. Certeza. Ai, sua besta, era uma formiga, você não lavou o cabelo, tava sujo. Meu, não importa. A gente sabe, né, meu amigo? A gente sente, né? Você lembra uma história do filme lá, do balão vermelho?
Sim, do balão vermelho. Conta pro pessoal. Então, a pessoa... Agora... eu não lembro, você lembra? Eu vou contar. O moço, ele queria uma... ele queria, assim, ele é muito cético. Ele falou assim, você tem que me falar alguma coisa, pensou com ele. Alguma coisa que eu realmente, sabe, que faça algum sentido, senão... E aí, veio essa resposta para ele como vermelho, né? E aí era aniversário dele, no caso. E aí ele falou, vermelho, o que tem a ver vermelho, né? Nada a ver, mas acho que veio isso na cabeça dele, vermelho. No outro dia, ele abriu a janela do quarto dele, e tem até a foto no filme, aparece umas bexigas vermelhas, sabe quando a bexiga sobe e para num galho da árvore? Parado assim, ele abriu a janela, ou seja, os sinais, né? Então ele conta essa história extremamente emocionado, né? Olha lá, a Mônica tá dizendo que acredita, coloca ela aí, meu amigo. Mônica, olha lá, ó, que ela acredita nos sinais, está muito emocionada de estar com a gente. Mônica, obrigada! Estamos juntos, minha amiga. Estamos juntas. Olha lá, a Gilmara tá falando também que tem costume, deixa eu ver. Ave Maria, na janela da cozinha, sente a presença da mãe. Ai, que lindo! Gilmara, eu tenho certeza. Vocês já leram o livro Violetas na Janela? É lindo, viu? É um livro antigo, enfim. Mas é bem legal, que fala bem disso, né? Alfredo, vamos contar outra parte do filme da moedinha de 10 centavos? Da moedinha de 10 centavos é impressionante, né? Conta. A pessoa foi no médium, né? Que falou, que o espírito disse que ele ia saber que ele estava ali, porque ele ia receber uma série de moedinhas de 10 centavos. Aí ele falou, tá, né? Imagina, né? E aí, de repente, no quarto, ele vê uma moeda de 1 centavo. Aí ele olhou e falou assim, não é de 10 centavos, né? Só que ele foi olhar a data da moeda, é a data de nascimento do filho dele. E aí, nisso, ele ficou chocado quando ele viu isso. E ouviu nitidamente um ha! Tipo, o filho dele falando, eu te peguei, né? E ele percebeu isso. E aí ele mesmo começou a querer escrever. Ele dizia que ele escutava, né? Ele escutava a voz sem ouvir, não é isso? Ele falava que era uma coisa estranha, era como se ele estivesse escutando, mas ele falou, como escutar se não está falando, né? E ele começou a achar que ele estava enlouquecendo. Ele falou, tô maluco. Aí ele virou assim, né? Ele escrevendo, e ele falou, olha, filho, eu não sei se é você ou não, mas escreve uma coisa que eu jamais falaria. Aí ele escreveu, eu sou vermelho. Aí ele deu até risada. Eu falei, realmente eu não falaria isso, eu sou vermelho, não tem nada a ver, né? Aí depois de uns dias, ele recebe um pacote no correio, que é um quadro, que alguém virou para ele e disse, olha, eu não sei porquê, mas eu me senti impelido de comprar esse quadro, comprei para você e te mandei. A hora que ele abriu, o quadro era de uma pessoa pintada como se fosse... eu acho que era alma, né? uma professora, eu acho que era da esposa dele, não sei, e ela mandou uma cartinha para eles dizendo, olha, eu não sei por que eu estou mandando isso para vocês, nem sei por que eu pintei da cor vermelha, mas o que eu tenho para dizer para vocês é que a cor vermelha, que essa cor significa o que os jovens, né, alguma coisa assim dos jovens, né, a energia dos jovens que vão embora cedo, enfim. Ou seja, o pai ficou louco, né, amigo? E ele começou a escrever, ele falou, não, então eu não tô louco, né? E a parte do filme, vamos mudar agora, e a parte do filme das luzes, meu amigo? Das luzes. Nossa, meu. As luzes foi fogo, né? Que começou a piscar o apartamento, né, do casal, acho que a senhora começou a filmar, né, porque era o filho que tinha desencarnado. O filho tinha desencarnado, carro, alguma coisa assim. Aí começaram a piscar as luzes e o cara incrédulo, olhando para aquilo, falou, imagina, não é nada, é um problema elétrico. Gente, parecia uma balada, eram essas luzes de LED na cozinha, passa filmagem, passa no filme, eles conseguiram filmar. Então, piscando, sabe, luz de balada? E eles ficaram assim, impressionados. Ele chamou o técnico no dia seguinte, falou, desmonta todas essas lâmpadas que eu quero saber se tem algum problema com elas. E não tinha. Não tinha nada,
tá tudo bem. Pois é. E assim, pelo que a gente entendeu também, os nossos entes queridos, eles, nós somos energia, né? Então é mais fácil eles manipularem a luz, né? Então você sentir a luz, né? Piscar, televisão, ligar, né? O rádio. Não é pra ficar com medo, né? Que a gente assiste muito filme de terror. Pelo menos eu assistia na minha adolescência, não assisto mais, não gosto. Porque é uma visão totalmente errada. Eu acho que por isso que muita gente tem medo até hoje. Aquele Sim. filme Exorcista, você é louco. Assistia aquelas Poltergeist, coisas. né? Poltergeist, na época era moda, né? Isso aí, a gente assistia. Mas assim, eu acho que por isso que as pessoas têm muito medo, né, meu amigo, de falar de espírito, é um tabu, não é verdade? Para muitas pessoas, né? Inclusive já leva ao outro, né? Ao penúltimo episódio, né? Que é o episódio que fala da busca, né? Da questão dos mortos, né? Aquilo que pega os sons, tenta achar manifestações físicas, né? De espíritos, né? Olha, eu não sei. Esse para mim, ele foi. Como eu posso explicar? Eu não posso dizer que eu não gostei, tá? Mas eu posso dizer assim que eu esperava um pouco mais e achei muito Mythbusters, sabe? Muito procurando ver se achava. Aí tem uma moça que levava 2 gravadores para gravar ao mesmo tempo, colocava num volume altíssimo, e aí então ficava vendo o que era, não sei. Eu acho que assim, não tem utilidade você pegar um gravador e você, sei lá, tentar o gravador, um monte de parafernália, e tentar ouvir, detectar alguma voz, algum som. A gente sabe que tem a psicofonia. Gente, tem várias formas dos nossos entes queridos se manifestarem, né? Se comunicarem. E acho que chama psicofonia, que é pela voz, Alfredo, acho que né? Se eu não estiver falando besteira. Então tem isso, tem a escrita. Então, só que eu acho que assim, 2 pessoas, você ir num casarão mal assombrado, que todo mundo fala que é mal assombrado, você ficar lá sentado lá, com um gravador, tentando detectar alguma coisa, também não vão perder tempo, né? Sim, mas o ponto que eu achei interessante foi da Polaroid. Ah, sim. A da Polaroid impressionou de verdade. Porque, conta assim, é um cara que estava em casa, ele resolveu tirar uma foto Polaroid de um amigo. Quando foi ver, a foto estava cheia de manchas brancas. E ele falou, pô, tá com defeito, tal, o que está acontecendo, né? Ficou meio sem saber. Aí, os amigos começaram a brincar dizendo que era uma manifestação dos espíritos. Então, ele fez uma pergunta, você está aí? E tirou uma foto, e veio escrito, né? Que sim, estava lá. Começou a falar o nome da pessoa, começou a conversar, né? E eles chegaram até a fazer festas para, enfim, conversar com esse doideira. pela Polaroid. Eu só não gostei. Era com essa máquina, né, Alfredo? Era só essa máquina específica, né, que fazia. Eles tentaram outras. Um filme específico. Aí depois a própria Polaroid parou de fabricar, né, o filme, mudou o filme qual que é e já não conseguia mais captar, né? A própria pessoa lamentou bastante. Mas assim, eram jovens, né, fazendo graça com uma Polaroid, e eles não estavam muito preocupados em saber das coisas, queriam somente tirar um sarro e tal. Eu achei bastante interessante, para mim foi ponto alto, né, desse episódio. Mas eu acho que poderia ter, vamos dizer assim, dado mais utilidade, né? Deixado uma coisa mais interessante. Ah, que legal, Gilmara. A Gilmara está falando aqui que foi direcionada. É isso aí, a gente tem que procurar o que nos consola, não é verdade? Que nos conforte, né? E agora a gente vai para um tema, assim, que é o tema da reencarnação. Sim, né? Precisamos falar disso, né? Esse tema, assim, gente, esse documentário é demais. A parte da reencarnação, assim, foi sensacional. Eu vou começar contando até um pouquinho para vocês de apuros que algumas mamães passam. Porque você imagina o seu filhinho pequeno, eu nem sei quanto tinha, eu sei que chamava Atlas. Esse que é o Atlas, né? Acho que é Atlas o nome dele. Então, ele começou, um belo dia ele passeando com a mãe dele num parque de carro, ele falou, eu já conheço esse parque. Aí a mãe dele falou, conhece? Sim, eu vim aqui com a minha mãe. Aí a mãe dele falou, como assim você vinha aqui com a sua mãe? Não lembro de ter vindo com você aqui. Ele, não, mamãe, é outra mãe. Aí ela falou, outra mãe? Como assim outra mãe?
E aí ele começou a relatar todo o parque, enfim. E aí foram vários, né, Alfredo? Vários relatos dessa criança. A criança chegou a falar o nome dele, o nome da mãe. E aí o que aconteceu? A mãe foi na internet. Então, assim, tem vários episódios assim lá. A mãe foi na internet procurar, falou, olha, e achava, né? Porque as crianças conseguem falar até como elas morreram. Olha que coisa louca, gente. Isso é uma criança. O adulto poderia inventar, a criança não. E aí a mãe foi atrás desse pesquisador que pesquisa, enfim, essa parte de vida pós-morte, de reencarnação há 50 anos. E ele trouxe para esse menino, né, eles descobriram de quem que esse menino estava falando, tal. Ele trouxe fotos desses parques, tipo assim, de 3 parques. E aí mostrava para o menininho, qual parque que você conhece? O menininho apontava, Tum. Aí ele trouxe fotos da mãe dele, né, a mãe da vida anterior. E não falou para ele, falou, qual dessas aqui era sua mãe? O menininho nem pensava, gente. Tum, já apontava. Né? Então, assim, são coisas tão incríveis. Ele repetia tudo. Repetiu toda essa história para esse pesquisador. E aí ele até deixa claro, né? Qual que é a chance de uma criança, né? De 3, 5 perguntas que eu fiz, ele acertar 5, com clareza e com precisão. Então, Sim. assim, foi muito incrível, não é, Alfredo, essa parte, né? Olha, essa parte, só isso aí renderia bastante. Sim. Inclusive, tem um seriado que eu assisto no canal ENI, é um canal que tem aqui, obviamente, no Brasil. Ele tem na NET, tem na Vivo e também tem no YouTube. Se vocês procurarem no YouTube Reencarnação, Um Espírito em Meu Filho, é impressionante os relatos que tem ali. São relatos até mais densos até do que apareceu no seriado. Eu recomendo fortemente ver, porque realmente é impressionante o relato das crianças que se lembram fortemente de vidas passadas, com muitos detalhes, com muitos contextos, muitas vezes com datas e tudo mais, né? Então, esse aí, eu vou colocar depois o banner aqui, com o nome desse seriado. Vocês podem procurar no YouTube, que tá lá oficialmente, tá? Tá tudo certinho. E é bem legal mesmo, vale a pena. Uma pergunta até da Berenice, né? Berenice, mas o Espiritismo não diz que quando reencarnamos, não podemos lembrar de nada das outras vidas, seria ruim pra gente? Pois é, Berenice, mas assim, a gente consegue lembrar, eu não tenho essas lembranças, mas a gente sabe que existem principalmente essas crianças, né? E é sofredor, não é fácil não você lembrar. Inclusive no filme, o filme termina com um relato lá de um jovem que realmente, assim, a mãe abraçou a causa, porque, assim, as mães ficam apavoradas, né? Tinha uma criancinha lá que ela gritava noite e dia, como se o corpo dela estivesse queimando, e ela começou a falar nomes de como ela era, o que tinha acontecido, e a mãe foi atrás. Então, assim, mãe é mãe, né, gente? A mãe foi atrás, descobriu o acidente, descobriu tudo, e no final também levou a criança até o local, sabe? Tipo assim, como se tivesse que finalizar uma etapa. Então, assim, não é fácil para as pessoas que lembram, né? A gente pode perceber, gente, enfim, esses casos, as crianças, por exemplo, jovens, quer dizer, criança jovem, crianças, né, bem novinhas ainda, que sabem tocar um instrumento sem nunca ter estudado, falando Sim. idiomas, sem também nunca ter estudado. Então, assim, e aí? O que é isso? E assim, teve uma mãe que relatou aqui, que acho que ela era evangélica, não sei, acho que foi isso que ela falou, que aí falaram que ela tinha que procurar um padre, um pastor, porque a criança estava com demônio. Essa criança, esse Atlas, né, que a gente falou, que a criança estava com demônio. Então, assim, a mãe falou, não, meu filho não tá com isso. É muito real o que o meu filho está me falando. E ela foi se aprofundar e realmente é incrível que eles encontram as histórias, encontram esses personagens que as crianças não estão falando mentira. Uhum. Muito incrível, Perfeito. Né? E olha, eu posso dizer uma coisa assim, né? Até respondendo o que a Berenice perguntou, né? No Espiritismo diz que não se lembra. E é verdade. Por quê? Porque muitas pessoas têm uma extrema dificuldade de lidar com essas memórias. Então, se há um processo de esquecimento. Mas no nosso caso, né? Por exemplo, em caso de pessoas que lembrem, né? De vidas passadas, é por diversos motivos, né? Ou merecimento, ou porque suporta a questão, tá? Então, esse é o ponto aí que eu queria reforçar aí.
Às vezes até ajuda, né? Eu acho assim, deve ser bem difícil realmente, né, meu amigo? Para uma criança. Tem uma parte do filme lá que a criança lembrava que ela tinha morrido numa queda de avião. Então, até a mãe descobrir como assim, a criança gritava à noite, gritava. Então, assim, muitas vezes essas crianças, e assim, essas lembranças costumam passar, tem até uma certa idade, né, Alfredo? Pelo que eles falam, acho que até 7 anos, enfim. E esse jovem do filme, ele permaneceu com muitas memórias. Mas as mães têm que ajudar, não é loucura, a gente tem que se atentar a isso, né? Sim, os espíritos são cíclicos, né? Que nem a Paula que está comentando, é minha irmã, né? Que está aí no banner. Ela está comentando no caso, né? Que lembra de um livro, né? Que a mãe perdeu, que a moça está grávida e perdeu a mãe. Depois, a hora que voltou, pegou na mão dela e tal, né? Do mesmo jeito que a mãe. E isso acontece bastante, mais até do que a gente imagina. Mas nós temos a tendência de não acreditar em reencarnação. Por quê? Porque a reencarnação tira poder, né? Porque hoje você está com um status social, você está com um trabalho, você tem um nome e tudo mais. Então, a partir daí, quando você vê isso, você tira o poder, porque da próxima vez que você vier, você vai ter outro nome, outra condição. Então, isso é Na interessante. realidade, eu falo assim que te traz muita responsabilidade. Eu ouvi uma vez um relato de um menino que ele disse que ele começou a frequentar um local que falava realmente de reencarnação, da causa e efeito, né? Que tudo que a gente faz aqui mesmo a gente paga. Tá certo esse ditado, né? A gente não é só também na parte da dor, de ruindade, a gente também recebe aqui. Então, por isso justifica todas as diferenças. E aí ele chegou ao momento que ele não conseguiu mais ficar. E aí foram perguntar para ele, o que aconteceu? Eu estava te ajudando tanto. Ele falou, porque para mim é muito ruim pensar que se eu fizer alguma coisa errada, eu vou ter que pagar isso depois. Se eu fizer ali, eu não consigo. Eu prefiro pensar da forma que eu estava pensando mesmo. Que isso estava me deixando aflito. Então, assim, você saber que você tem a possibilidade de voltar aqui e fazer de novo, né, a lição, e talvez você resgatar algumas coisas que você não aprendeu lá atrás, e eu acho que isso explica as diferenças sociais, as diferenças de raças, né? Sim, as deformidades, as doenças que muitas pessoas não existe, pelo menos assim, para mim não existe outra explicação. Senão a gente, enfim, são os resgates, né, de vida passada. Olha, eu queria falar do que a Maria Alice colocou aqui, né? Que as crianças sofrem muito com essas lembranças. Sim, sofrem, infelizmente, porque normalmente são lembranças difíceis, né? A própria, como é que chama lá? Tem um relato de um menino que lembra que ele morreu de uma queda de avião da Segunda Guerra, né? Então, isso tudo também é algo que chama muita atenção, né? E a criança sofre, chora, né? Até uma mãe fala, né? Que é como se ela tivesse um velho chorando pela vida que não tem mais, né? E como resolver isso, gente? Você tem que acolher, tem que procurar conhecimento, né? Então, assim, eu acho que a mãe é mãe. Se o seu filho tá falando que tá vendo, se o seu filho tá, sei lá, tendo pesadelo, chora, alguma coisa tá acontecendo. Você não vai dar remédio de louco, levar em psiquiatra, vai cuidar pelo menos, né? Principalmente, primeiramente, dessa parte espiritual que provavelmente esteja aí. O X da questão. Né? É isso mesmo. Tem mais alguma pergunta? Olha lá, a Elisângela está falando que isso acontece com ela também. Gente, procurem esse filme. Olha lá, ó. A Elisângela sente coisas antes de acontecer. É verdade. Tem um relato no filme, gente, de uma moça que ela sabia que ela estava grávida, ela sabia que ela ia morrer na gestação, que ela ia morrer quando ela tivesse esse filho. Só que, assim, ela achou realmente que era coisa da cabeça dela. Então, ela ficava assim, ela falou que quando as pessoas perguntavam para ela, você tá bem? Como tá a sua gestação? Ela tinha vontade de falar, eu vou morrer. Né? E ela comentou isso com o marido dela, que achou realmente que ela estava surtando, né? E ela comentou isso com a médica dela, inclusive. Olha só.
E aí, o que aconteceu? Ela tinha placenta, acho que tem algum problema na placenta, parece, e ela realmente foi para outro lado, né? A médica ficou assim, essa moça mudou a vida da médica. Se vocês assistirem o documentário, vocês vão ver. A médica falou que quando estava lá salvando ela na mesa de cirurgia, falava para o médico, eu não estou acreditando, ela me contou tudo isso antes de acontecer. Como que pode? Mudou totalmente a vida. E essa moça relatando, falou que aí o marido dela, que é bem cético, né? Até declarou, falou, olha, eu sou racional, desculpa. Ela falou, eu achei realmente aquela loucura. A mulher ficou emocionada e falou, eu precisei muito de você. Você era a pessoa que eu mais precisava naquele momento que acreditasse em mim, de que eu não estava falando mentira. Né? Então a gente percebeu ali que ela ficou bem triste. Falou, foi muito difícil passar isso sozinha. Né? No fim, ela sobreviveu, o filho dela também. Enfim, né? Sim, e olha, e vale muito a pena esse episódio da reencarnação no seriado. Recomendo fortemente assistir, tá? Porque e assistir também esse do A&E que eu comentei, que tem no YouTube, é bem legal. Gente, olha a Keila. Keila, você é uma querida. Saiba disso. Eu não vou me esquecer de você, seu marido e seu filho lá no cantinho do velório da minha filha. E do abraço que eu recebi de vocês, viu? Da cartinha que o seu filho entregou, enroladinho, eu me lembro. É assim, vocês são muito queridos, eu nunca vou me esquecer daquele abraço, tá bom? E do carinho que eu recebi de vocês durante todo aquele momento difícil que eu estava passando. Ela falou, olha, eu nunca senti tudo o que eu senti com a Luna. Juro, é muito louco. Mas eu tenho certeza que eu conheci aquele sorriso, Samantha Riga, já sonhei brincando com ela. Depois de um vídeo que você postou igual, não sei explicar. Sou evangélica, nunca acreditei em vidas passadas, mas tenho algumas sensações já sentidas e não sei explicar. Pois é, meu amor. E você não é a primeira pessoa a falar da Luna. Eu tenho muitas pessoas que falam, meu Deus do céu, como tocou na história. A gente fala assim, bebês, eu não quero nem entrar nesse assunto, enfim. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais da história da minha filha Luna, que partiu com 6 meses, tem lá no meu canal do YouTube, tá bom? Tem um vídeo da estrelinha Luna, ali conta tudo. E aí tem também o canal do Alfredo, né? O pai de Estrelinha. Na verdade, vocês vão saber mais da história. Tem a primeira live que a gente fez, tá? Live Superação, Lana e Luna. Ali também o Alfredo conta toda a história do anjinho Lana. Sim, viu? sim. Keila, muito obrigada pelo carinho. Meu primo tá aqui. Oi, primo. Bem, obrigada por você estar presente. Meu primo, a gente ainda tem que marcar um bate-papo, viu, primo? Você tem muito a nos ensinar. Você pode ter certeza, viu? Meu amigo Alfredo, meu primo é demais. Depois a gente conversa. Um grande abraço, Edilson. Olha lá, orar e vigiar. Gilmar, é isso aí. Isso, a Berenice está falando, olha lá, crianças com amiguinhos imaginários. É verdade. É verdade. A gente só não pode, sabe, fingir que nada está acontecendo, né? Alfredo, você quer falar mais alguma coisa sobre o filme? Gente, assistam o filme. Sim. Assistam o filme. A gente vai deixar muita coisa no ar aqui, uma curiosidade para quem não assistiu, não é verdade? A intenção realmente não foi, sei lá, enfiar nenhuma caraminhola na cabeça de vocês, enfim. Mas eu acho que quando vocês assistirem esse filme, cada um vai refletir de uma forma. Porque achei tão verdadeiros os relatos lá, né, meu amigo? Eu gostei bastante, para mim me enriqueceu muito, né? E recomendo fortemente para que assistam. O da reencarnação, eu acho que para mim é a parte que mais me impressiona, né? E aí eu queria só deixar aqui um pequeno diálogo que para mim mexe muito comigo, do filme Amor Além da Vida, né? Do Robin Williams. Acho que todo mundo aqui já assistiu. Quem não assistiu, corra para assistir. É uma história muito intensa, né? E é o diálogo em que o personagem Chris está indo buscar a esposa no inferno, né? E aí, porque ela se matou, né? Para quem não conhece a história. E aí ele encontra o tipo como se fosse um guia que vai levar ele no caminho. E esse guia vira e fala: esse é o sujeito que nunca desiste? Alguém lhe disse que a persistência demais pode ser estupidez? E aí o Chris diz, né? Constantemente.
Aí ele diz que meus olhos são frutos da minha imaginação e que você vai ouvir diversos comentários por aqui. E geralmente eles estão certos, mas que mesmo assim não deixe que isso o afete. Aí o personagem diz, não vou deixar, né? Então, assim, é uma prova de muita fé, acho que de tudo que a gente tem aqui para passar. E olha, a vida é muito forte, ela tem que ser vivida, tem muitas coisas que a gente não entende, e tem muitas coisas que tem muitas pessoas dizem que entende, mas no fim, o que vale de verdade é aquilo que a gente entende que vai nos confortar, né? Não deixe nada estrague a sua fé. Acho que é o ponto maior que pode ter, né? E esse seriado, né, que a gente comentou hoje, ele não é para isso, tá? Eu acho que a religião é um outro departamento que não entra nesse ponto e que espero eu que um dia todos nós nos entendamos sobre a imortalidade da alma, que eu acho que isso já está claro para a maior parte das pessoas. E por que não a reencarnação? Por que não a mediunidade? Né? Acho que a gente não pode desprezar nenhuma história, entender, ouvir e ver aquilo que vai nos confortar. Tá bom? É isso que eu queria deixar. Com certeza, gente. Olha, eu sou suspeita para falar. Se vocês quiserem aí também no meu canal, tem um vídeo que eu fiz da psicografia que eu recebi da minha filha. Eu conto tudo como foi. E eu acredito muito, muito, muito mesmo, viu? Apesar das pessoas falarem mal dos médiuns, tudo. Eu acredito muito, sabe? E a gente tem que ter a noção, sabe? Que o médium, por ser um telefone... Sabe, ele tem que, muitas vezes, é muito difícil ser médium. Porque, assim, o médium, por exemplo, né? Se o médium tem, por exemplo, um preconceito contra um travesti, e de repente ele está ali recebendo uma mensagem de um travesti, ele não consegue passar. Se o médium, ele tem vício, ele fuma cigarro, na hora da psicografia, se ele sente vontade de fumar, ele não consegue se conectar com essa consciência que quer mandar mensagem, né? Então, é bem difícil para os médiums, sabe? E a gente tem como exemplo o Chico Xavier, né? Que era o master do master, não é verdade? Sim, mas, enfim, Alfredo, você quer dizer mais alguma coisa? Bruna, obrigada, meu amor. Isso não, mesmo, vamos assistir, vocês vão amar. E, ó, depois que vocês assistirem, comenta aqui embaixo pra gente o que vocês acharam, tá bom? E se vocês acharam legal lives assim, a gente assiste muito filme legal, que acrescenta muito, viu, gente? A gente pode repetir, fazer um repeteco aí de outros filmes. A Cabana, né, meu amigo? Esse eu faço questão. O Amor Além da Vida. São vários Milagres do Paraíso. Meu Deus, são muitos filmes lindos que a gente recomenda, viu? Tem que assistir coisas que façam bem pro coração, nesse momento que a gente está vivendo, né, meu amigo? É isso aí. Eu quero agradecer aí a todo mundo, aí, a audiência, aí, a participação. Muita gente que está comentando. Mônica, de nada, imagina, que isso. Tá? Vai saber, Mônica. A Mônica está falando aqui, ó. Cadê? Deixa eu puxar a Mônica aqui, ó. Que ela me vê, me ouve e acha que tem uma proximidade muito grande. Está emocionada, né, Mônica? Quem sabe, meu amor? Não é verdade? Não dá para a gente saber. Com certeza pode ser que a gente tenha sido alguma coisa assim, por que não? Eu não acredito em coincidências de amizade. Eu já falei para o Alfredo, eu sempre repito, né? A gente tem uma super amizade, fomos conectados através das nossas filhas, temos algumas coincidências que a gente sabe que não são coincidências, né? Lana, Luna, a nossa idade, enfim, várias coisas que a gente sabe realmente que não são coincidências. Tenho certeza que a gente já teve aí alguma coisa numa vida passada, fomos um irmão, amigo, né, Alfredo? Sem dúvida. Com certeza. Viu, gente? Essa vida é muito louca, né? Eu adoro filosofar. Vamos encerrar? Já deu 1 hora. Gente, foi um prazer imenso, imenso, imenso. Essa live vai ficar gravada. Nós não conseguimos puxar aí as mensagens do Facebook. Veio sim. Hã? Veio sim. Vieram? Que ótimo! Paula, muito obrigada, viu? Gilmar, assim, estamos todos aí na mesma vibração. Desejo que vocês estejam bem, que vocês fiquem bem e se aprofundem aí, tá bom? Nos estudos. Tem muita coisa interessante para a gente aprender.
Viu? Assistam o seriado, o documentário e comentem aqui pra gente depois, tá? O que vocês Perfeito. Tá acharam? ótimo. Meu amigo, muito obrigada mais uma vez. Foi um prazer imenso. Prazer é meu Viu? também. Que bom, viu? Fiquei muito Vamos feliz de fazer um participar. repeteco, tá bom? Se vocês quiserem algum Vamos. filme específico, comentem aí com a gente também. Viu, Dé? Dé, você também, se você quiser qualquer dia participar, tá bom? A gente pode montar aqui um bate-papo sobre filme. Muito legal, né? Ó, o Obrigada, Soul, o Adri. nosso lar. Um beijo. Ah, o Soul, eu assisti o Soul também. Mensagem maravilhosa. Um beijo. Fiquem com Beijo Deus. para vocês. Tchau, meu Tchau, tchau. amigo. Beijo, tchau. Encerrou? Ainda não, peraí.